comentando com a bispa, eu me sinto em casa, literalmente. E desde o primeiro dia de campanha, onde o Senhor gerou em mim a palavra que eu dormi com ela, que foi intimidade. E eu fui atrás daquela intimidade. Glória a Deus. No segundo dia, Deus me trouxe à memória algumas coisas no decorrer da minha vida, com a palavra que o pastor trouxe. O interessante, Rafinha, é que uma vez você falou assim pra mim: olha, Mateus, quantas vezes eu sentei naquela W3, naquela igreja, sentei e fui ministrado por você. E pra mim eram momentos muito bons, porque Deus falou comigo em algumas daquelas situações. E eu fiquei com aquilo na cabeça e falei: olha que interessante. Hoje, ao contrário, eu tenho a honra de, por enquanto, tê-los por perto, que quando Deus resolver, né, e ser ministrado por eles. E conversando, tive outra honra também. Foram dias de muita glória para minha vida. Pode se sentar se vocês quiserem. Foram dias de muita glória para mim, porque tive o privilégio de jantar com a bispo, com a apóstolo, que foi o aniversário dela. E nós conversávamos. Ela falou: Mateus, tem dias que só eu e Jesus sabemos o quão difícil é segurar a igreja, ter um povo envolvido. E somos um grupo pequeno, e queremos ver coisas tão grandes. E aquilo me incomodou tanto, Luiz. E hoje eu vim te falar o seguinte: não existe igreja pequena. Eu entendo, apóstolo, que existe uma igreja em pequenos lugares. E esse lugar está pequeno para essa grande igreja. E eu falo isso com muita propriedade. É nítido. Se você tiver um pouquinho de intimidade com o Papai do Céu, não tem como você entrar nesse ambiente e sair do mesmo jeito. O peso da glória do Senhor se manifesta aqui, meu irmão. Os céus se abrem. E, como eu falava, nós viemos receber de Deus. Eu sempre falo isso porque a mim cantar, deixa eu ficar quietinho, porque para mim é uma honra escutar o Rafinha cantar, ouvir a bispo orar. Paizão, pode sempre falar, meu discipulador, meu mentor, meu irmãozinho caçula está aqui comigo. Tudo de bom.com.br. E o que é a vida? Esse espetáculo que Deus fez, que é a vida. É um espetáculo em que às vezes nos deparamos em algumas curvas, que temos que tomar algumas decisões e que talvez algumas delas nem sempre são sensatas aos nossos olhos, como você mesmo falou agora há pouco. Mas Deus sabe o que vai fazer. E a grande dificuldade muitas das vezes é entender que o nosso barquinho está na mão de Deus. Tão grande é o mar, Jesus segura a minha mão. Eu lembro disso na escola dominical. E querido, às vezes nem vontade de cantar, mas simplesmente de compartilhar isso, sabe? Porque você é um milagre vivo de Deus. Glória a Deus. Eu sou um milagre ambulante de Deus. Nós somos agentes terapêuticos de Deus. E onde você vai, a presença de Deus tem que acompanhar a tua história, tem que acompanhar a tua vida, tem que acompanhar a tua família. Eu não sabia que a família do Rafa toda era daqui. Eu falei: gente, olha que bênção, que privilégio, que honra, que gostoso. E uma coisa que o paizão sempre fala: meu filho, nós estamos almoçando, jantando aqui, e eu vinha comentando com ele agora no carro. Eu falei: você lembra que seria 20 anos atrás? Aí ele veio assim, né? E olha onde Deus nos coloca, olha o que Deus faz com a gente, né, bispo? Eu quero que você nunca se esqueça do Mateus, humildezinho aqui, quando Deus colocar vocês no lugar de honra, que não vai demorar muito tempo. Eu quero falar nessa grande festa, nessa grande inauguração desse grande tempo, porque vocês são gigantes em Deus. Aleluia! Sabe? Olha eu aqui de novo. Aleluia, Jesus. De posse da vitória. Ele me hospedou, pagou as minhas despesas e logo foi. Olha eu aqui de novo, de volta ao caminho. Quem tem um amigo assim jamais fica sozinho. Esse é o nosso Deus, Ele faz assim com a gente. Eu tenho me sentido assim nesses dias. Desculpa, meu tempo está correndo.
sentido assim, eu preciso falar isso, como na parábola daquele bom samaritano. Deus está te pegando, está te colocando na hospedaria. Mesmo você, na sua cabeça, em algum momento, o diabo colocou algo no teu coração que você não entende, que você se acha, não, eu não posso estar aqui porque eu sou tão pecador, estou tão pequeno, não, eu jamais, não, essas coisas só acontecem com o irmão, comigo nunca. Eu quero chegar para você, que é bem pertinho, de falar que é chegado um tempo onde Deus está dando um ponto final e que você vai começar a falar os seus testemunhos, a sua história, a sua vitória. Você vai chegar no tempo e que você vai poder dizer, olha, eu aqui de novo, tomei posse da minha vitória. Ele é o nosso Deus, cara. E nesses dias ele teve um cuidado, paizão, de colocar a gente nessa hospedaria dela, porque você tem crédito com Ele. E essa credibilidade que o Senhor Jesus nos traz, bispo, faz com que nós chegamos em lugares assim, vemos rostos que talvez desconhecidos a princípio, mas que logo em seguida você fala, estou em casa, deixa eu abrir a geladeira. E para terminar minha participação, querido, eu tenho muita vontade de poder vir com calma um dia aqui, conversar muito com vocês. Mas dá um ré maior para mim. Rapidamente, cante comigo assim. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, o meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Colocar um pé ali, ali haja a presença do vivo Deus.
ficar em pé mais uma vez. Queria chamar carinhosamente o nosso pastor Gilberto Fernandes, por favor. Aleluia! Será que você pode estender suas mãos para cá agora? Será que você poderia levantar um clamor? Que Deus vai usar esse homem, eu não tenho nenhuma dúvida. Mas o clamor que eu quero que você levante é que além de que Deus possa abençoar de uma forma tremenda a vida dele nas nossas vidas, é que ele possa mudar a tua história nessa noite. Senhor Jesus, estamos aqui na tua presença mais uma vez. Colocamos diante do Senhor a vida do nosso pastor Gilberto. Pai, o Senhor sabe aquilo que o Senhor tem colocado no coração do teu filho para essa noite. Que o Senhor possa operar através da boca dele milagres, sinais e maravilhas irão se manifestar nesse tempo, essa noite. Que seja um dia onde vai ser marcado pela glória e a presença do vivo Deus. Eterno bom Deus, seja conosco desde agora até o fim desta noite. Abençoa-nos de uma forma tremenda, de uma forma poderosa, quebrando os corações. Nós repreendemos agora toda ave de rapina, tudo aquilo que não vem do Senhor, que possa, Senhor, agora ser ligado no trono dos céus, cada mente aqui nessa noite. Pai querido, fique entre nós mais uma vez, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. Permaneça em pé, por gentileza. Eu quero aproveitar para glorificar a Deus, tributar a Ele louvor, porque Ele me presenteou com a oportunidade, uma vez mais, de poder estar convosco durante 3 noites consecutivas, sendo esta a terceira. E esta agenda, como a de outra que tivemos aqui outra ocasião, não estava nem na agenda da bispa, nem do apóstolo Josênio, e nem na minha, estava só na de Deus. Interessante que eu ouvi hoje uma coisa que eu fiquei muito assim, não chateada, a palavra é aborrecido. E uma pessoa teve a coragem de me ligar e dizer para mim algo que eu respondi à altura, e eu não é bom mexer com a minha boca, porque a minha língua nem sempre fica atrás dos dentes. E uma pessoa teve a petulância de me ligar e de perguntar aonde eu estava ministrando. E eu carinhosamente falei de vocês. Falei do nome dos nossos líderes, apóstolo e bispa. E a pessoa disse assim para mim, lamentavelmente essa pessoa ainda não é um líder, imagina se fosse. Disse, mas o senhor vai ministrar um trabalho de um porte pequeno, tendo em vista o que temos a fazer de grandeza aqui nesse estado? Eu disse, muito obrigado pela sua agenda. Eu não preciso da sua agenda. Eu cheguei a 43 anos de vida, irmãos. Eu ministro desde minha infância. Olhe para mim. Eu ministro desde a minha infância. Eu não tenho mais vaidade exposta, minhas vaidades passaram. Porque não há conclave grande nessa nação que eu ainda não preguei nele. Glória. Aleluia. Não há um estado nessa nação que os meus pés ainda não pisaram. Aleluia. Além disto, eu estive já em 17 nações. E um convite de uma pessoa que eu conheço na América, que vem consolidar e tem coragem de dizer que para mim estar com eles, eu não posso estar em igrejas que, vírgula, bem colocado, disse Mateus, pastor Mateus aqui, vírgula, o templo ainda é pequeno, mas a igreja já é grande. Glória a Deus. Então eu me senti assim, aborrecido. Que pensamento medíocre. Vocês vão crescer muito. Mas nunca deixe um sentimento desse permear vossa mente. Porque isso é um sentimento pobre. Deus abençoe apóstolos, Deus abençoe bispo, Deus abençoe familiar cada aliança. Amém. Estar com vocês é uma honra para o pastor que pode vir aqui
porque simplesmente vão se inserir em uma história muito grande dessa nação. Dispensados estão os comentários extra, convido-vos para a leitura bíblica, a palavra do bom Deus. Vamos ler o Santo Livro, a Bíblia Sagrada, e o abra comigo, por favor. E o abra comigo no volume 1 do livro de Samuel. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus abençoe. Volume 1 do livro de Samuel. Capítulo também de número 1, versículo de número 10. Pastor, eu já ouvi o senhor ministrar sobre isso. Eu sinto muito, você vai ter que ouvir outra vez. Pastor, é porque canta o mesmo hino 10 vezes, ninguém tem problema com isso. Pregador, se pregar, repetir um sermão, tu não fala, esse pregador não está com nada não. Eu entendo que o sermão pode ser repetido também, ué. Se você já ouviu pregar, você vai. É sinal que eu só sei falar isso, então não suporta aí. Livro de 1 Samuel, primeiro volume de Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 10. Aleluia, Jesus. Enquanto você encontra o texto bíblico, eu quero louvar a Deus por todo o tratamento desta igreja, inclusive pelos que auxiliam na direção e pelos que servem no púlpito a água e o café. Se alguém não tomou café, quer dizer que aqui é um bom café. Glória a Deus. Quem já encontrou o texto, diga amém. Amém. Então eu vou ler, e antes de ler eu preciso dizer muito obrigado pelo carinho que externasse ao meu filho. Muito obrigado por vocês que participaram com o pensamento de vossos líderes em externar um carinho ao meu filho. E sem dúvida, vocês, a geração, em um futuro não tão distante, vão convidá-los para pregar aqui, porque procede de lombos de sacerdote, tem ministério desde a gestação. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Bispa, eu queria fazer um convite, um pedido antes de eu ir embora. Convide o Mateus para vir para cá, que ele vem chorando dentro do carro, é meu filho adotivo. Ele disse, pai, fala para a Bispa me convidar, eu quero pregar lá um dia. Só da patente. Ele é um querido filho. Deus abençoe. Então, vamos ler. É um versículo pequeno. E hoje é o Dia Internacional das Mulheres. Meus parabéns a todas as mulheres. Cá entre nós, obrigado foi meio fraco, né? Eu entendi que nem foi obrigado mesmo, foi obrigado mesmo. Então eu vou tentar mais uma vez. Meus parabéns a todas as mulheres. Então hoje eu vou pregar e vou falar sobre uma valente mulher, já aproveitar o gancho do vosso dia. Sobre a valente mulher. Diz assim, ó, eu leio convosco e quero que vocês complete a última palavra do verso, porque o versículo é pequeno, complete-a para mim. Diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou Abundantemente. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou Abundantemente. Só para não ficar bom. E chorou Abundantemente. E chorou Abundantemente. Mão erguida ao céu, olhos fechados. Repita essa frase comigo e diga: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Continua falando. Continua falando. Tome assento dando glória a Deus. Aleluia. Irmãos, antes que eu comece a pregar, se for possível, é claro, olha para o irmão que está ao seu lado, procure o da direita ou da esquerda, ou da retaguarda, ou da frente, o que for mais bonito. O irmão mais bonito que você encontrar aí, ou o irmão mais bonito, pastor, do meu lado não tem ninguém bonito. Fazer o quê? Nem todo dia tem de sorte. Dá uma chance a essa pessoa que está do teu lado aí. Aponte o dedo para ela, para ele e diga: esta noite, antes da bênção apostólica,
milagre vai criar pedra. Olhem para mim, eu preciso de toda a sua atenção agora. Essa igreja não precisa desta advertência. Então isto vai por precaução. Evite de transitar ao máximo. Meu sermão será muito curto hoje. Mas precisa de bastante atenção vossa para compreender a essência do que Deus me deu para transmitir a vós. Olhe para cá. Já comecei a pregar. Uma das matérias que me impressionou em uma famosa revista de nossa nação foi a matéria que eu li há alguns anos atrás. E isto não fala de muitos anos, fala de curtos anos, mas já tem uns 2 ou 3 anos. Mas até hoje ela me impressiona. Uma matéria estampada na capa de uma revista famosa de nossa nação, que sai quinzenalmente aqui na nossa nação, essa revista, ela trazia um relato estampado em sua manchete, na capa, de que as autoridades de saúde mundiais haviam detectado uma ordem numérica que entre os seres humanos no globo Terra havia uma ordem numérica de 360 milhões de deprimidos crônicos. Quando eu li aquela matéria naquela ocasião, eu fiquei impressionado. Fiquei impressionado porque 360 milhões naquela ocasião era quase o dobro da população da nossa pátria. Eu fiquei impressionado pelo fato de que a pesquisa falava de deprimidos crônicos, não é de deprimido comum, deprimidos em grau muito elevado, crônico. Aquela pessoa que perdeu o equilíbrio pela vida, perdeu vou retificar as minhas palavras, perdeu o desejo de viver. Não tem mais gosto nenhum. Aquela pessoa que não quer sair de casa perdeu toda a vontade de viver. E eu falei, meu Deus, 360 milhões é muita gente. Deprimidos crônicos, chora todo dia. Que as autoridades de saúde ligadas ao psique não conseguem ajudar eles porque já está crônico o caso. E eu fiquei assim impressionado porque a ordem numérica era muito grande e eu disse para mim mesmo, meu Deus, no meio dessa multidão de deprimidos crônicos, eu lamento em ter que admitir que no meio dessa multidão tem muito crente com depressões e depressões crônicas. Eu estava em uma conferência e eu lembro que uma mulher chegou pertinho de mim, trazendo uma outra mulher puxada pela mão, que era prima dela, e quando chegou pertinho de mim, ela disse para mim, pastor Gilberto, ore por a minha prima. Essa mulher perdeu a vontade de viver. E essa mulher que estava na depressão crônica é uma licionadora, uma educadora de uma famosa faculdade dessa nação. E eu orei para aquela mulher, e quando eu orei por ela, eu disse para a prima dela após a minha oração, irmã, eu creio que Deus hoje não só me ouviu, mas Ele também me atendeu. Porque se essa mulher não voltar a ter sabor pela vida, e ela não voltar a olhar para o espelho, daqui a alguns dias quem não vai conseguir olhar para ela vai ser a gente. Ela estava mal. O certo é que a depressão, quem não conhece o que é depressão, o quadro de um deprimido crônico é tão feio, irmão. É um negócio ruim demais até para você ver e olhar. E eu olhando para a Bíblia, eu vi que
algumas pessoas na Bíblia sofreram de depressões e algumas dessas pessoas sofreram de depressões crônicas. A irmã Ana, ela era uma mulher que sofria de depressão. A história dela na mão de qualquer psicólogo, a queima-roupa, ao ler a história dela, a queima-roupa, ele vai inserir ela, incluir ela no rol dos deprimidos. E cá entre nós, não vai incluir ela no rol dos deprimidos comum, não. Vai inserir ela no rol dos deprimidos crônicos. É bem verdade que Ana tinha muitos motivos para ter depressão. Primeiro porque ela vivia numa sociedade onde a mulher não era avaliada pela beleza estética ou pela sua inteligência, capacidade intelectual. A mulher na época de Ana, ou na sociedade de Ana, ela era avaliada pelo poder de gerar filhos. Uma mulher que não gerava filhos na época de Ana era tida como uma mulher que Deus havia dado as costas a ela. Uma mulher que gerava filhos na época de Ana era tida como bendita de Jeová. Uma mulher que gerava 5 filhos na época da sociedade de Ana era tida como uma mulher abençoada. Uma mulher que gerava 10 filhos, essa era até aplaudida na rua. Lá vai uma bendita de Jeová. Uma mulher que gerava 20 filhos, isso já era mulher para homem nenhum botar de filho nela. E a Ana, ela além de não gerar filhos, ela tinha dentro do seu teto, debaixo do seu teto, dentro do ambiente do seu quintal, ela tinha uma rival. Porque o seu esposo, chamado Eucana, aproveitando-se de uma lei chamada lei da bigamia, uma lei criada pelos mesopotâmios, que o nosso pai Abraão aderiu ela e o Eucana também, ele casou-se com outra mulher chamada Penina. E a Penina era o verso de Ana. A Penina gerava filho um atrás do outro, tinha facilidade de gerar. Eu costumo dizer que a Penina tinha tanta facilidade de gerar que cada vez que o Eucana apertava a mão dela, ela ficava grávida. Irmãos, e eu fico imaginando a Ana, além de não poder gerar, ela tinha que conviver com uma rival. E uma rival que tinha um trunfo. E cá entre nós, as irmãs vão concordar comigo, que uma mulher, quando ela quer, ela sabe como provocar a outra. Porque a mulher conhece a fraqueza da outra. E cá entre nós, irmão, tem mulher que quando quer provocar seu oponente, até com o sorriso no canto da boca, arrebenta com o oponente. Se balançar o cabelo, esfarela. Tem umas que se andar e rebolar, é como se cavasse uma cova, jogasse a oponente dentro da cova, terra em cima de uma cruz e diz, já era. E a Penina, a Bíblia diz, é o relatório bíblico, que ela provocava a Ana. E eu fico imaginando, porque ela tinha um trunfo na mão, bastava jogar os filhos em cima do pai, irmão, e aquilo já era suficiente para amargar a vida de Ana. O culto da Ana, que era um culto que não acontecia nem semanalmente, nem mensalmente, o culto de Ana era anualmente. E o culto de Ana é um culto típico de uma cena de uma pessoa deprimida. Porque você está pensando que o culto de Ana tinha glória a Deus, tinha aleluia, levantar de mão, reteté, camacé, proviar essas coisas, tinha lá não, irmão. O culto de Ana, tudo que tinha era um balbuciar de lábios. E balbuciar não é mover os lábios, porque mover os lábios é fazer isso aqui, ó. Isso é mover os lábios. Balbuciar, segundo a riqueza de Aurélio, é cerrar os lábios e ficar fazendo bochecho. O culto de Ana era tão complexo, culto típico de uma pessoa deprimida. O culto de Ana era tão complexo que o sacerdote, quando olhou para Ana, ele não estava bem espiritualmente, ele a interpretou ela como uma bêbada. E na minha opinião, um sacerdote, num dia que não souber fazer a diferença de um bêbado para um necessitado, a gente tem que se juntar de pau e matar ele a paulada. O sacerdote olha para ela e interpreta ela como uma bêbada. E diz, até quando vai se entregar com a bebida? Mulher, abandona o teu vinho. Para do copo.
que a história de Ana mudou. Aleluia. A história de Ana só mudou quando ela ouviu essas palavras do sacerdote, que não foi feliz nas palavras dele, mas essas palavras fez com que Ana, naquele culto, tivesse uma atitude. E essa atitude foi dela abrir a boca. E quando ela abriu a boca, ela venceu a depressão. E ela ganhou um presente que eu vou chamar de tema da minha mensagem da noite. Tudo que o diabo quer, quando as coisas não dão certo para nós, é que a gente se tranque dentro de um quarto. Tudo que o diabo quer é que a gente baixe a cabeça. Tudo que o diabo quer, queridos, é que a gente use aquelas frases típicas de pessoas deprimidas. Vou fugir, quero sumir, quero desaparecer. Isso é frase típica de gente deprimida. Tudo que o diabo quer, irmão, é te matar de depressão. Mas quando você vem para a casa de Deus, mesmo deprimido ou deprimido, se aqui você resolver abrir a boca, não tenha dúvida, você vai vencer a depressão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ei, tudo que o diabo quer é que você se entregue à depressão, porque se você se entregar à depressão, ele aproveita e, como quem diz, é bom mesmo, que eu quero te matar, é deprimida mesmo, deprimido mesmo. Mas quando você vem para a casa de Deus, você tem a oportunidade ímpar de vencer a depressão sem precisar de medicamento, apenas abrindo a boca. Eu disse para um psicólogo em São Paulo, meu grande amigo particular, eu disse para ele, até porque eu estou evangelizando ele, eu tenho muita liberdade para falar com ele, eu disse, rapaz, vou lhe falar uma coisa, respeitando os seus colegas profissionais de saúde, era bom que um dia você se reunisse comigo, porque eu quero dizer para vocês que a melhor terapia em grupo que eu conheço é a igreja. Porque às vezes o camarada chega aqui só o pó da rabiola, só o bagaço da laranja. Aí ele senta num desses bancos e encontra um pregador como eu, ou um cantor como Mateus, pastor Rafael, ou uma igreja como essa, e o pregador que vem aqui, ou o irmão que vem aqui na frente, é um tal de levanta a mão, baixa a mão, dá glória a Deus e aleluia. Ele chega aqui só o pó, só o bagaço. Quando ele volta para casa, ele volta assim. Tudo que o diabo quer é que você cale a boca, feche os lábios, fique com os seus pensamentos. E agora o que vou fazer? Não sei. Aí o Espírito Santo me traz aqui para te dizer: abre a tua boca e apenas adora, que essa depressão vai ser vencida. Levanta a voz aí quem pode e dá um grito aí para o louvor de Jesus Cristo. Mas agora que eu já conduzi vocês até aqui, eu vou falar e só fazer a conexão com o meu tema, e depois o meu sermão não vai demorar mais que 10 ou 15 minutos. Olha para cá. Quando Ana, ela abriu a boca e ela disse: não tenhas a tua serva como filha de Belial, mas como uma mulher que tem derramado a sua alma perante o Senhor. Aleluia. Quando ela abriu a boca, ela venceu a depressão, mas ela ganhou um presente, além de vencer a depressão, que para mim é o tema da minha mensagem da noite. Qual é o presente que ela ganhou, pastor Gilberto? Ela ganhou independência. Aleluia. Pastor, isso não foi claro e nem preciso. Os meus minutos vai esclarecer a minha fala. Olhe para cá. A pior coisa que existe na vida de um homem é a dependência. Como é ruim depender. Como é terrível depender. E eu conheço pessoas, e não sou o único que estou aqui essa noite, que conheço pessoas como a que eu vou citar aqui agora. Possivelmente você conheça mais do que eu. Conheço pessoas que dependem de tudo. Tem gente que, até o culto ser bom, ela depende. Tem que ser um pregador fundamental, senão o culto não é bom para ela ou para ele.
Tem que ser um levita que vai fazer o tal louvor, senão o culto não é bom para ele e para ela. Tem que ser tal igreja, senão o culto não é bom para ele ou para ela. Isso é dependência. Respeito é uma coisa, mas dependência é outra. Eu conheço gente que só dorme se a missionário, o apóstolo, o pastor, o bispo, sei lá quem, orar por ele, ou o profeta, ou a profetisa, orar por ele. Senão não dorme. Isso é dependência. Toda dependência é ruim, irmão. Toda dependência é ruim. Porque a dependência, ela abre precedente para o diabo te maltratar, te ferir, te machucar. Tem gente que depende de tudo. Eu fui a Curitiba há uns anos atrás, quando minha esposa viajava comigo, ministrar na igreja de um apóstolo lá no Boqueirão. Curitiba, ali em Curitiba. E lá no bairro do Boqueirão. Quando eu cheguei lá, porque era muita agenda e eu que marcava isso, às vezes eu confundia, eu antecipei o meu voo. Para mim a data era certa, mas eu acabei antecipando sem saber. Quando eu cheguei no aeroporto, não tinha ninguém para me pegar. Ninguém estava lá para me apanhar. Eu liguei para o apóstolo, já estou aqui, aconteceu alguma coisa? Ele disse, pastor Gilberto, o senhor está em Curitiba? Eu disse, sim. Ele disse, para mim é uma bênção, só que a nossa conferência começa amanhã. Eu falei, então fiz confusão. Aí ele disse, mas o senhor não vai voltar? Já chegou antes, melhor ainda. O senhor vamos colocar o senhor no hotel, o senhor descansa, já começa a campanha descansada. Eu falei, ok. Me levou para o hotel, me deixou lá à minha disposição um veículo, eu nem queria o veículo. Ele disse, não, fica aí, se o senhor usar, usou, se o senhor não usar, fica aí, do mesmo jeito. Caso o senhor queira usar, dá volta com a esposa, aí em Curitiba. Falei, então tá bom. Aí eu estava lá, e eu olhei para minha esposa olhou para mim, e eu disse, amor, faz tanto tempo que a gente não fica uma noite sem cultuar. Meio estranho o negócio, né? E ela disse, amor, vamos cultuar numa igreja que ninguém conhece a gente, porque a gente só fala, e a gente nunca escuta ninguém. Eu falei, sabe o conselho? Vamos. Tomei um banho, nós colocamos uma roupa, eu não coloquei gravata nem paletó. Eu fiz esse meio esporte. Eu falei, nem vou me apresentar como pastor. Aí eu saí andando nas ruas de Curitiba, localizamos uma igreja. Quando nós localizamos uma igreja, ela mesma disse para mim, amor, vamos cultuar nessa igreja? Eu disse, vamos. Estacionei o carro, entrei na igreja, sentei nos bancos de trás, não falei para ninguém que era pastor, também ninguém me perguntou. Eu vou usar uma linguagem grotesca. Sabe aquele culto ruim? O louvor é ruim. O pregador desarreta. O culto estava ruim, mas eu não podia perder a minha noite, eu já estava lá. Aí eu comecei levantando a mão dizendo, glória a Deus. Aleluia. Alguém olhava para mim e eu dava uns braços, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Daqui a pouco eu comecei a sentir esse calor que vocês estão sentindo aí. Glória a Deus! Quando eu percebi, eu estava com lágrima derramando no canto do olho. Eu já estava dando um rajado de língua estranho. Minha esposa, numa intimidade de marido e mulher, ela colocou a mão entre a boca dela e o meu ouvido. E numa intimidade de marido e mulher, ela disse para mim, você está gostando disso? Eu disse para ela, eu nem aqui estou. Se tiver ruim aqui, eu vou lá para cima. Eu não tenho dependência de nada. O meu culto, se tiver ruim aqui, ou eu vou lá para cima, ou eu trago o céu aqui para baixo. Eu só dependo de Deus. Levanta essa mão, abre essa boca e glorifica a Deus. Aleluia. Levante as suas mãos bem alto, mais alto que você puder. Feche os olhos e diga assim comigo, eu não quero depender de ninguém. Eu quero depender só de Deus. As suas mãos estão erguidas, os céus estão descortinados, o calor que vocês sentem, a presença do Espírito Santo, a vontade de adorar, a vontade de dar glória a Deus, aleluia, é um convite do Espírito Santo. Se eu fosse você, eu aceitava o convite, abria a boca, dava glória a Jesus, adorava, porque Deus está na casa, adora a Deus. Naquele dia, ela ganhou independência.
E a melhor coisa que um homem pode ganhar, apóstolo José, a melhor coisa, bispo Elisvaldo, falei certo? A melhor coisa, santo servo de Deus, que um homem e uma mulher podem ganhar é a sua independência. A Ana, naquele dia, ela ganhou a independência dela. O sacerdote estava ruim, estava mal espiritualmente. Mas ela, naquele dia, ganhou a independência. Ela não dependia do sacerdote mais. Glória a Deus. Eu nunca me esqueço, deixa eu compartilhar essa experiência com vocês. Glória a Deus. Eu fui ministrar, alguns anos atrás, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Eu lembro quando eu cheguei em Nova Friburgo, era o dia de eu ministrar. Quando eu estou sentado no púlpito para ministrar, o pastor me dá a oportunidade. E eu começo fazendo ali a minha introdução, para cativar a igreja, para poder me escutar o meu sermão. E todo pregador sabe quando tem igreja na mão, irmão. A gente sabe. Tá, primeiro, cara, que o povo está disposto a te ouvir. Tem gente que consegue continuar falando, é porque não tem semancol, não. Mas eu tenho. Aí eu estou cativando a igreja para eu poder falar. Poder ministrar a palavra que Deus me deu. Quando eu estou quase conseguindo cativar a igreja, quem é que entra na porta da igreja? Na porta da frente. O Arlindo Barreto, aquele ex-bozo, naquela época, aquele homem tinha se convertido ao evangelho, e virou uma febre, todo mundo queria ir na sua igreja. E algumas igrejas ele gostava de chegar assim de surpresa. Em Nova Friburgo ele chegou de surpresa naquele dia, e ele ia vestido de palhaço. E quando aquele homem entrou pela porta da frente, que ele bota o pé dele, com aquele sapatão de palhaço dele, aquele cabelão de palhaço, aquela peruca, e que ele vai entrando, irmão. As crianças estataram os olhos assim, parecia um coral ensaiado para aquele momento há anos. Quando as crianças viram ele, regalaram os olhão e cantaram como um coral bem afinado. Pouso, pouso. E foram. Os pais, ao invés de me ajudar, engrossaram o coral. Pouso. Aquilo virou uma bagunça, irmão. O povo já não queria mais me ouvir. Aí eu, para não perder pelo menos o princípio da etiqueta, fiz uma oração ali e devolvi o microfone para o pastor. Aquele bozo teve o tempo dele lá, cantou, dançou, rolou, deitou. Eu já estava aborrecido com aquele bozo. Estragou minha participação, irmão. Aí, irmãos, no final do culto, quando acabou o culto, as crianças tudo lá tirando fotos, pais com aquele bolo, só com uma mulher, com uma criança puxada pela mão, pertinho de mim. E aquela mulher chegou e disse assim para mim, desse jeito, segurando a criança pela mão, e a criança com o rosto virado para o bozo. Aí aquela mulher chegou e disse para mim, pastor Gilberto, minha filha vai ser internada amanhã. Ela vai ser submetida a uma cirurgia do coração. Pastor, estou com o coração tão aflito. Ore pela minha filha, para que Deus dê um coração novo a ele, um coração novo a ela. Irmão, eu estava tão aborrecido, que quase que eu abri a boca e dizia, vai pedir oração para o bozo. Mas aquela mãe fez um pedido, que eu botei a mão naquela criança, e eu fiz a oração mais xoxa da minha vida. Minha oração foi essa, Jesus dá um coração novo a essa menina, amém? Eu sei que depois, quase um ano, completando que eu tinha passado por Nova Friburgo, pastor Celso, que hoje é meu amigo, me ligou para mim e disse assim para mim, pastor Gilberto, o senhor pode vir ministrar para nós? Eu disse, pastor, é melhor não. Ele disse, venha, pastor. Eu falei, pastor, o bozo não vai participar aí, não. Ele disse para mim, pastor, queremos inclusive reparar aquela situação, queremos muito que o senhor venha. E eu falei, então tá, eu vou. Quando eu cheguei na igreja, na segunda-feira, eu estava sentado e antes de eu ministrar, o pastor disse para mim, pastor Gilberto, eu queria só pedir licença ao senhor antes de dar a palavra ao senhor, para que uma irmã contasse um testemunho, porque ela espera quase um ano para contar um testemunho e ela quer contar na sua frente. E eu disse, pastor, o senhor é pastor da igreja, fica à vontade. Ele deu oportunidade para a irmã não subiu no altar, ela estava embaixo. E ela segurando uma criança pela mão, mas eu sou uma fisionomista, não me lembrava da cena. E ela abriu a boca e disse assim, irmãos,
Todos vocês conhecem o drama que eu passei com a minha filha. Vocês sabem que não houve um culto antes daquele dia que eu não vim aqui à frente para pedir oração para vocês. Ela começou a chorar e disse: quando o pastor Gilberto esteve aqui na igreja, no final do culto, eu fui até ele. Vocês todos sabiam que naquele dia, no outro dia, minha filha seria internada para ser submetida a uma cirurgia de coração. E quando eu cheguei perto desse homem de Deus, eu pedi para que ele orasse por mim, pela minha filha, e para que Deus lhe desse um coração novo. Esse homem de Deus, ela falou emocionada, ela apontava para mim lá no altar e dizia: este homem de Deus colocou a mão sobre a cabeça da minha filha e fez uma oração por ela assim: receba! Isso foi a fé dela que ouviu, eu não falei nada disso. Receba um coração novo! E eu olhei assim para ela, mas é a fé dela que viu isso, eu não fiz nada disso. No outro dia, eu internei a minha filha. Ela apontou o nome de uma irmã que é parente dela e que estava na igreja e que tinha acompanhado ela. Quando a filha dela foi internada para se submeter à cirurgia, foi necessário para a junta médica que mais um exame fosse feito. Quando esse exame foi feito, não houve concordância entre os profissionais com os exames anteriores. Então, tardaram um pouquinho a cirurgia e submeteram ela a um novo exame. Esse novo exame que foi feito, também houve discordância pelos profissionais entre os exames anteriores. E havendo uma discordância, eles ainda seguraram ela mais uns 2 dias e fizeram um outro exame com urgência. Também não concordando entre si, a junta médica chamou a mãe e o que presidia aquela junta médica disse: mãe, nos exames que foram feitos agora, nós não estamos achando nada que leve a sua filha a se submeter a uma cirurgia. Os anteriores sim, mas esses agora não. A gente não sabe o que aconteceu. Eita Jesus! Aleluia. Aleluia. Aleluia! Mas ela vai ficar em observação. Nós vamos ficar observando. Hoje a moça já é uma mulher casada, a criança já é uma mulher casada. Glória a Deus. Nunca precisou não. Aleluia! Pastor Gilberto, o que é que o senhor quer dizer com esse testemunho? Eu quero dizer que aquela mulher ganhou o mesmo que Ana havia ganhado. Não foi por causa de mim. Ela ganhou independência cristã, ela não dependia de mim. Se fosse o pastor Joaquim, ia dar certo, orasse. Se fosse o pastor Ricardo, a missionária Tereza, a irmã Joaninha, quem botasse a mão na cabeça ia dar certo. Porque ela não dependia de ninguém, ela só dependia de Deus. Ela tinha independência cristã. Oi, pastor, o que é que o senhor quer dizer com isto? Eu jamais para as minhas conclusões, eu não quero dizer, eu estou dizendo. A grande pergunta que paira sobre nós é esta: como é que eu vou ser feliz se eu não moro na casa que eu gostaria de morar? Como é que eu vou ser realizado se eu não dirijo o carro que eu sempre sonhei em dirigir? Como é que eu vou ser a pessoa feliz se eu não tenho o relacionamento que eu sempre sonhei em ter? Ei, queridos, observe que tudo isso que você está pensando é dependência. E quando eu sou dependente de uma coisa, até eu conquistar aquilo que eu dependo para me ser realizado, o diabo vai me torturar. Eu quero lhe dizer hoje que o carro, a casa, o relacionamento, outras coisas mais, isso tudo Deus já preparou. Ao seu tempo vai chegar. Mas enquanto não chega, você não depende disso para ser feliz, para ser realizado. Você precisa de independência. E Deus está te dando independência aqui hoje. Levanta as mãos, abre a boca e glorifica a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Alabacante, oressaios, derebiacando, oribá. Olhem para mim. Aleluia! Aleluia. Cá entre nós, por causa da tua dependência, você culpa fulano, maltrata ciclano. Você acaba, por causa da tua dependência, você maltrata as pessoas que mais te amam.
Maltrata o pai que nunca vai abrir mão de você, a mãe que nunca vai te abandonar. Por causa da tua dependência, você maltrata esse esposo, esse camarada não te ama. Por causa dessa dependência, você acaba maltratando essa mulher te aguenta, rapaz. A tua dependência está fazendo o diabo achar uma brecha para maltratar você. Eu vim aqui te dizer que tudo que você sonha se tornou promessa de Deus. Se tornou promessa, vai se cumprir. Mas enquanto não se cumpre, você tem que mostrar para o diabo que você não depende disso. Você tem que ter independência cristã. Aleluia! Ei, depois daquele dia, quando Ana ouviu o sacerdote dizer para ela que ela abre a boca e diz: não tenhas a tua filha como serva de Belial, mas como uma mulher que tem derramado a alma perante o Senhor, o sacerdote abre a boca para ela e diz: vai em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição. Diz que naquela mesma hora aquela mulher foi e comeu. Mostrou que ela venceu a depressão, que é deprimido, não gosta de comer. Diz que ela foi e comeu e bebeu e voltou o seu caminho feliz para casa. Eu fico imaginando que a felicidade dela, porque quando a gente está alegre, isso transparece, eu vim para o lado de fora, para o exterior. Eu fico imaginando que a alegria da Ana incomodou a Penina. Aí a Penina olha para a alegria da Ana e, como quem diz: e aí? Qual o motivo desse sorriso? Está alegre por quê? E aí, já está grávida? Parece que eu estou ouvindo a Ana responder: ainda não, mas gravidez agora é questão de tempo, tornou-se promessa. Glória a Deus. Aleluia! Mas aí o que aconteceu? Não está grávida e está alegre? Eu ainda não estou grávida, mas a gravidez vai chegar. Agora, eu não dependo mais da gravidez para me ser uma mulher realizada, porque a gravidez vai chegar ao seu tempo. Mas enquanto não chega, eu não dependo disso. Eu posso ser alegre e feliz. Glória a Deus! Ei, essa casa não chegou ainda. Esse carro não veio ainda. Essa promoção não veio ainda. Um monte de coisa que você quer ainda não está nas suas mãos, mas a questão de tempo vai chegar. Aleluia. Só que enquanto não chega, você não depende disso para ser um bom pai, para ser uma boa mãe, para ser um bom marido, uma boa mulher. Aleluia! Escute em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você precisa de independência. Levante as mãos bem alto ao céu, o mais alto que você puder. Feche os olhos e repita essa frase comigo e diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu preciso de independência. Eu não posso viver dependendo de pessoas e de situações. Fique com as mãos erguidas, os céus estão abertos. Aleluia. Hoje você vai voltar para casa diferente. O inferno está perdendo a batalha. Deus está te presenteando hoje com independência cristã. Você está recebendo hoje a unção da independência. Você não vai mais depender disso para poder executar a tua conduta de vida, porque isso vai acontecer, mas ao seu tempo. Enquanto não acontece, mostra para o diabo que você não depende disso. Levanta a voz, abre a boca e glorifica a Deus. Glória a Deus. Ei, olhe para mim. Dependência é a pior coisa que pode haver na vida de alguém. Pior coisa que pode haver na vida de alguém é a dependência. Eu pastoreei uma igreja. Eu acho que já compartilhei com vocês. Eu pastoreei uma igreja. Foi a primeira igreja que eu pastoreei na minha vida. Foi uma igreja na cidade chamada Jandira. Ela é grande, São Paulo. Eu nem gosto de passar nessa cidade. Quando eu estou na rodovia Castelo Branco, rodovia que dá acesso à entrada de Jandira, quando eu chego na caixa aproximando da entrada da cidade de Jandira, se eu tiver a 100 por hora, eu vou para 120. Eu dou ordem a todos os meus filhos, todo mundo clamando: o sangue de Jesus tem poder sem parar.
Eu passei muita prova naquela cidade, irmão. Eu tinha um sonho, um desejo, na verdade uma dependência de comprar um carro. Eu queria um carro. Eu dependia daquele carro. E de tanto vontade de comprar um carro, o diabo achou uma brecha na minha dependência e usou um camarada para me vender um tal de um Chevette. Eu não tenho nada contra Chevette, mas o que eu comprei, só o sangue do cordeiro, cordeiro do sangue. Irmão, o Chevette que eu comprei só funcionou 2 dias, depois quebrou. E aquele carro, eu guardava dentro da igreja, que era uma porta de aço a igreja, eu abria a porta e guardava o carro lá dentro. Só que o carro não funcionava nada, então tinha que ser empurrado. Então, na hora de guardar o carro, eu empurrava, e na hora que o culto ia começar, chegavam aqueles irmãos que gostavam de mim um pouco mais cedo, ajudar o pastor a tirar o carro dentro da igreja. A gente espalhar as cadeiras, varrer. Aí eu entrava no carro e eu dizia para os irmãos, empurra, irmão, os irmãos empurravam. Terminava o culto, a mesma luta, tinha que guardar o carro de ré, então eu tinha que dar uma volta, uma manobra para poder o carro de ré. Aí eu sei que quando ia guardar o carro, as crianças faziam uma festa. Quando eu sentava no carro e dizia, empurra, as crianças batiam a mão na lata do carro e diziam, essa porcaria do pastor! Eu lembro que um dia, um mecânico que havia ganhado para Jesus, na alegria daquele fogo de novo convertido, de querer ser útil na obra de Deus e para os líderes da obra de Deus, ele disse para mim, pastor Gilberto, eu vou doar um dia do meu serviço para poder deixar o seu carro novo. Eu estava tão desacreditado com aquele carro que eu olhei para ele e disse, Ah, não. De manhã cedo ele foi na minha porta, bateu na minha porta e ele disse, pastor, é hoje. Estou com o dia livre só para cuidar do seu carro. Vou deixar ele 0. Me dá a chave. Eu estava tão desacreditado, irmão, daquele carro que eu deixava para ele. E eu disse, vai lá, irmão. Ele entrou lá dentro da igreja, ele mexeu no carro, deixou a igreja com cheio de gasolina, Deus nos acuda. Final do dia ele chegou lá e disse, pastor, seu carro está 0 bala. Eu estava tão desacreditado que eu nem quis ir lá ver. Eu disse, obrigado, irmão. Guardei a chave. Naquela noite, eu recebi um telefonema com aquele celularzão que era desse tamanho, que a gente tinha um orgulho de colocar aquilo. Aquilo era uma arma. Aquele celularzão que tocava princesa. Meu Deus. Quando aquele celular tocou, era um presbítero da igreja presbiteriana, que era vice-presidente do conselho de pastores da minha cidade. Quando eu atendi ele, ele disse para mim assim, pastor Gilberto, nós não quero que o senhor interprete nós como alguém que olha para o senhor como alguém que tem que só tampar o buraco. Mas o pregador do conselho de pastores não vai poder vir amanhã, chegou essa notícia para mim agora. E eu lembrei que de falar com o senhor, se o senhor não pode ministrar para nós. Eu disse, claro que posso. Ele disse, amém, pastor, então ótimo. Amanhã eu vou mandar um carro ir buscar, depois o carro ele leva aí. Eu abri a boca e disse, não precisa. Eu tenho um carro, eu vou de carro. Ô língua. Eu disse para minha esposa, depois eu falei, amor, acho que eu cometi um erro. Falei para o presbítero que eu ia de carro. E se esse carro não funcionar? Minha esposa disse, para de ser incrédulo, esse carro tá bom. Então tá bom. De manhã cedo tomamos banho, coloquei a melhor roupa que nós tínhamos. Quando eu fui pro carro, eu estava meio desacreditado, eu disse, amor, não é melhor nós chamar um táxi? Porque eu estou com vergonha de falar para o pastor que vamos dar um carro me buscar agora. Aí ela disse, não, o carro vai dar certo. Eu falei, então tá bom. Quando eu fui no carro, eu cheguei lá, peguei a chave do carro, eu nem quis entrar dentro do carro. Para mim aquele carro não ia funcionar. Quando eu entrei no carro, eu só coloquei a cabeça por dentro do vidro, porque o vidro permanecia aberto, que era um tal de uma maquininha, que aquela maquininha eu nunca encontrei, aquele vidro nunca abriu. Nunca fechou. Eu entrei lá dentro assim, quando eu coloquei a chave, me estiquei, que eu liguei o carro. E eu disse, olha, minha esposa ainda me deu um carão, disse, tá vendo? Lá que você quer, o carro tá bom. É verdade.
abri a porta direitinho, tirei o carro para fora, ela entrou no carro, eu fechei o carro, eu entrei no carro, andei uns 300 metros assim na minha rua, estava tudo tranquilo. Primeira lombada ok, segunda também, na terceira lombada, irmão, o carro fez assim, pá, 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 pá. Eu disse, meu Deus, e agora, amor? Estou preocupado em atrasar. E ela disse, você não consegue consertar? Eu disse, eu não sei, irmão. Aí eu disse, mas vamos tentar. Porque a gente que tem carro velho, irmão, quando a gente tem carro velho, a gente não entende nada, mas a gente acha que se tocar no filme ou alguma coisa, aquilo vai funcionar. Aí eu coloquei a minha esposa para segurar o capô, porque não tinha aquela arte para segurar. Aí ela ficou segurando. E eu estou lá mexendo no fio. Quando eu estou mexendo no fio, minha esposa segurando, é claro que ela cansou. E ela disse, amor, já está pronto. Eu olho para as minhas mãos, minha unha estava cheia de graxa. Minha gravata que eu tinha colocado assim, caiu e pegou graxa. Minha esposa segurando disse, amor, já está pronto. E ela aborrecida disse, eu sei lá. Eu sei que um carro parou do outro lado da pista, pegou meio fio da calçada e um pedacinho da pista. Um carro, quando F1000 era carro do país e o resto que tinha aqui era bagunça, e ele parou com aquela F1000, eu olhei assim e eu vi que era uma F1000. Não era minha ovelha não, quem me desse tivesse uma ovelha daquela? Quando eu olhei assim, não conhecia também ninguém, igual eu continuei mexendo. A pessoa abriu a porta do carro, fechou a porta do carro, pelo barulho, claro que a gente detecta. Quando eu olhei assim, estou assim, olhando, eu vi um camarada que quando pisou no chão, um sapatão bonito, que eu fui olhando assim de cima para baixo. Um camarada bem arrumado, uma roupona, um cabelo que parecia que tinha um ventilador só para ele, porque o cabelo dele parava de fazer assim. Ele chega pertinho de mim, coitadinha da minha esposa, estava suando. Ele disse para mim essa palavra, não me ofereceu ajuda não, ele disse para mim, pastor Gilberto, eu disse, pois não. Ele disse, pastor, o senhor não me conhece, mas eu já assisti algumas ministrações suas. Eu estava aí na sua casa, que o irmão falou, então me deu o seu endereço. Eu conheço o irmão que deu o endereço para ele. E eu disse, eu estava na sua casa para me pedir oração para o senhor. Pastor, ele olhou e disse, pastor, a minha vida está uma bagunça, e começou a chorar. Eu estava com a boca toda suja de graxa. A coitadinha da minha esposa estava suando, ela não aguentava mais. Eu olhei para ele e eu disse, irmão, você com um carrão desse, uma roupona dessa, veio pedir oração para mim? Então eu estou bom mesmo. Minha esposa segurando o capô, eu disse, amor, solta o capô, não pedi falar 2 vezes com aquela pá. Ainda bem que minha cabeça não estava lá. Eu disse, amor, ela ficava com as mãos assim, de tanto doendo que estava. Eu disse, amor, entra dentro desse carro, pega o que é nosso, tudo que é nosso. Bíblia, o que tiver, pega nosso. Carteira, o que tiver. Só não pega a chave você deixa aí. O irmão não estava entendendo, nem ela também. Eu disse para o irmão, faça um pouquinho para lá, que eu vou orar pelo senhor. Não ignore o que eu vou fazer aqui não, mas faça para lá. Minha esposa pegou e disse, amor, já peguei. E a chave? Eu disse, a chave não. A chave deixa aí. O irmão não entendeu, ela também não entendeu. Eu disse, irmão, não ignore o que eu vou fazer aqui não. Porque eu vou lhe falar uma coisa, eu estou com o negócio entalado aqui na garganta e eu vou desentalar esse negócio. Minha esposa, amor, eu disse, aquiete que eu vou desentalar esse negócio.
E eu dei um grito naquela rua, e quem anda comigo sabe que eu grito em qualquer lugar, eu grito mesmo. Eu dei um grito naquela rua e eu disse: Satanás, até hoje tu me enganou. Quis me convencer que para mim ser um pastor de sucesso, eu tinha que ter uma casona boa, um carro bom, uma igreja grandona. Quero te dizer, diabo, que a casa, o carro e a igreja, isso tudo vai vir porque é promessa. Mas a partir de hoje fica registrado que eu não dependo mais disso para me ser um homem realizado. Eu dei um grito naquele dia, irmão, que eu ganhei a minha independência. Olhe para mim e escute-me em nome de Jesus Cristo. Será que você não percebeu que essa dependência está fazendo de você essa pessoa amarga? Não é nem para com os outros, é para com você mesmo, porque para com os outros é finge. Eu estou sendo boca de Deus para você. Será que você não entendeu que essa dependência abriu, não foi uma porta, uma brecha, abriu um portão para o diabo te maltratar e está te machucando? Essa dependência de tantos itens, seja na vida sentimental, na vida financeira, ou seja, em qual for a área, está te maltratando demais. Deus me trouxe aqui hoje para te dizer até quando você vai viver com essa dependência. É questão de tempo. Eu estou pregando aqui, falando das igrejas, eu já disse isso aqui, mais próspera desse estado. Se a igreja é próspera, que os membros serão prósperos. Então carro, casa e outras coisas mais, tudo vai chegar. Mas enquanto não chega, aleluia, você não pode depender disso. Aleluia. Você pode, escute, você pode não vestir o seu filho do jeito que você gostaria de vestir, mas isso não impede você de ser a melhor mãe do mundo. Você pode não dar para sua esposa ou presentear o seu esposo com o que você gostaria de presentear, mas isso não impede você de ser o melhor esposo ou a melhor esposa. Aleluia. Você pode hoje não cantar para a multidão que você gostaria de cantar, mas isso não impede você de ser o melhor levita da história. Você pode não pregar para a multidão que você gostaria de pregar, mas isso é por um curto tempo, daqui a pouco isso vai acontecer. Mas enquanto não acontece, isso não impede você de montar um melhor sermão para pregar para o povo que Deus te confiou agora. Você pode não arrebanhar a multidão que você gostaria de arrebanhar, mas isso não impede você de ser o melhor pastor dessa região. Ei! Você não pode viver na dependência. Dependência é uma coisa ruim, te maltrata, te machuca. Deus hoje quer te dar independência. Aleluia. Coloque as mãos na posição de receber. Uma mão pertinho da outra. Posição de receber. Uma mão pertinho da outra. É questão de tempo. É questão de dias para um, de meses para outro, talvez anos para alguns. Mas o que é teu vai chegar essas mãos que estão se unidas uma a outra. Mas enquanto isso não chega, você vai mostrar para o diabo que você não depende mais disto. Nunca mais ele vai te jogar numa estado de depressão. Nunca mais você vai olhar para você e se sentir um patinho feio da história. Porque isso é uma questão de tempo. Isso que você está atravessando é só uma fase, mas essa fase vai acabar. Quando eu falar a palavra já, eu quero que você abra a boca para adorar a Deus pelo menos por 30 segundos. Deus vai liberar uma unção sobre as tuas mãos, sobre a tua cabeça, uma unção de independência. É um, te prepara. É dois, fica ligado. É três, abre a boca e glorifica ao Senhor.
Pai. Olha lá que coisa linda. Pastor, o que é isso? É uma unção de dependência. Levanta a voz para glorificar. É uma unção de dependência. Levanta a voz para adorar. É uma unção de dependência. Nunca mais o diabo vai te maltratar, vai machucar teu coração. Deus te dá hoje independência. Aleluia. Aleluia. Eu preciso compartilhar isso aqui com vocês. A minha mãe partiu para a eternidade já faz alguns anos. Ela nos educou uma família de 12 filhos e deixou a maior herança que um pai ou uma mãe pode deixar para os filhos, que foi a herança do Evangelho. Ela estava prestes a partir para a eternidade. Eu cheguei com o óleo da unção e motivado pela fé que nós fomos educados. Eu disse no leito onde minha mãe estava, disse: mãe, eu vou orar para que Jesus lhe levante desse leito, ele cure. Ela disse: meu filho, ore, mas eu não dependo mais disso. Se ele curar-me e me der mais dias de vida, ele é o meu Deus. Se ele resolver não me curar e quiser me chamar para o bem de sua glória, aleluia, tá, ele continuará sendo o meu Deus. Eu não dependo da cura para me ter a alegria que eu estou sentindo aqui. Oh, aleluia. Levante as mãos, abra a boca e glorifique a Deus. Adora ao Senhor. Deus está na casa. Passa muito rápido, olhe para cá para me concluir. A vida passa muito rápido. Segundo a pesquisa da média de vida de um brasileiro, ela aumentou. Ela aumentou de 60 e poucos anos para 73. A média de vida de um brasileiro. E essa média é mais otimista do que a média bíblica. Porque a vida do homem na Bíblia é 70 anos. Depois dos 70, só tem encrenca, irmão. 80 é canseira, 90 é enfado, 90 é fadiga. E está todo mundo orando. Jesus leva logo isso. Então, olha para mim. 70 anos. Cá entre nós, algumas pessoas têm a mesma faixa de idade que eu tenho. 43, eu tenho, vou fazer 44 esse ano. Alguns têm mais, outros têm menos, ou quase ali. Cá entre nós, a boa parte dos que estão aqui tem menos para viver, segundo a média de pesquisa da vida de um brasileiro, e segundo a média da Bíblia, tem menos para viver do que já viveu. Ei, acorda! Para com essa antipatia por causa dessa dependência. Para de deixar o diabo usar os teus lábios para maltratar pessoas com palavra, que às vezes palavra dói mais do que pancada. Para com isto. Pastor, mas o tempo está se passando, as coisas não aconteceram. Deus fará acontecer ainda. Mas enquanto não acontece, você não depende disso para ser feliz, para ter alegria, gozo. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vim aqui dar um brado aqui na noite de hoje. Eu vim te dizer que você não depende, você tem independência. Você vai voltar para casa hoje, vai dormir o sono do justo. Amanhã, essa semana, alguém vai te ver você com tanta alegria e vai dizer: e aí, o milagre já aconteceu? E aí, já resolveu aquela situação? Você vai dizer: ainda não. Mas por que alegria? Você vai dizer: é que eu não dependo mais disso. O milagre, a condição para me resolver, vai chegar em questão de horas. Mas enquanto não chega, eu não dependo disso para me levantar a cabeça e dizer que eu tenho vida em Deus e sou vencedor.
não sei essa mulher que está segurando esta criança pela mão. Você é mãe, é parente? O que você é? Mãe. Eu estou vendo um anjo na frente da criança. E o anjo tem na mão um cérebro completo. Nós vamos devolver as coordenações motoras da criança. Baracadure Candarabaia, Elemitsa, Emiandorefaia. Vai ser surpresa para muita gente na terra. Elevaracanda. Mas enquanto isso não acontece, continua me adorando, porque você não depende disso para poder ter um lar alegre. Levante as mãos, quem pode. Abra a boca, quem tem condições. E glorifica a Deus que está na casa. Diga assim comigo, batendo a mão no tórax, diga: eu preciso de independência. Diga: hoje voltarei para casa com independência. Cá entre nós, olha para cá. Eu estou profetizando. Vai ser o melhor sono dos últimos tempos que você teve hoje. O sono desta madrugada vai ser o melhor sono que você já teve nesses últimos tempos. Aleluia! Glória a Deus! Vai acordar diferente. Pastor, mas a vitória não chegou ainda. Mas é questão de horas, de dias ou de semanas. Você vai olhar, você vai comer. Quem tem que comer o tal da mistura famosa do Brasil e do mundo? O tal do zoião, roda de carroça, medalhão de ouro. E os muitos famosos nomes que tem a mistura chamada ovo. Quando você olhar para ela, você vai comer o ovo com mais prazer e vai dizer: estou te comendo hoje por um momento. Daqui uns dias vou te comer, mas é por opção, porque eu quero. Bate palma direita. Dirija esse carro com mais alegria. Baracandarabaia. Pastor, mas não é o carro que eu quero. Dirige ele com alegria e diga: aproveita que eu estou sentando em ti, hein? Só por um tempo. O meu está vindo aí. Mas enquanto não vem, tu é crente junto comigo. Eu sinto graça, cheio de independência aqui. Levante a mão quem pode. Abra a boca quem tem condições. E adora a Deus quem pode. Aleluia. Independência. Você precisa dela. Ei, eu nunca me esqueço que uma irmã chegou em um culto de Santa Ceia na nossa igreja. E a nossa Santa Ceia é realizada pela manhã cedo. E eu lembro que após a Santa Ceia a irmã me procurou. E ela me disse: pastor, eu estou muito preocupada. Eu tomei a Santa Ceia, mas estou tão triste. E eu disse: por que, minha irmã? Ela disse: pastor, eu acordei pela manhã cedo antes da Santa Ceia, varri a minha casa, estava alegre. Aí eu continuei varrendo, varri a parte da minha área. Quando eu olho para o corredor que tem por hábito de varrer, que dá acesso às janelas do quarto, quando eu olhei, estava lá, pastor, eu vi. E ela começou a chorar. Estava lá, pastor, eu vi. Eu disse: viu o que, irmã? O pastor estava lá. Eles me conhecem como eu sou. Eu disse: não dramatiza em cima de mim não, fala logo o que foi. Ela disse: pastor, estava lá, eu vi. Aquilo tirou a minha paz, pastor. Eu disse: o que era, irmã? Ela disse: pastor, estava lá um gato preto morto perto da minha janela. Pastor, eu vim aqui para o senhor interpretar o que é isso, pastor. Você está dando risada, mas quando você for pastor, pastora, você vai ver cada coisa que o pastor tem que interpretar, irmão. Aí eu olhei para ela
que ela estava roubando o meu tempo já, ela estava aborrecida. Eu me aborreço rápido. Aí eu olhei para ela e eu disse: você quer que eu interprete isso, irmã? Sim, pastor. Eu disse para ela: então escuta a interpretação. Isto era um gato preto morto perto da sua janela. Ela disse: pastor, mas deve ter alguma interpretação, porque o gato morreu assim. Eu disse: irmã, vai ver que ele teve um ataque cardíaco? Não deu tempo ele morrer assim. E ela queria que eu falasse que era macumba. Ela queria que eu dissesse que era macumba. Porque se eu falo que era macumba, ela ia sair da Santa Ceia, pegar o carro dela, ia atravessar o farol vermelho, alguém ia bater no carro dela e ia dizer: meu Deus, estou macumbada mesmo. Queridos, quando nós temos independência cristã, nós não temos mais medo de nada. Glória a Deus. Pode fazer fiquinha pra gente. Aleluia. Pode falar mal da gente. Pode torcer contra a gente. Pode mandar gato preto, vaca preta, jumento preto. Ei, irmão, quando nós temos independência, pode colocar o nosso nome na boca do sapo. Porque se colocar aqui morre a praga do sapo. Quando nós temos independência, não adianta levar o nosso nome para o altar da Umbanda, Quimbanda, sai da banda, arrebenta a banda, explode a banda, sacode a banda. Quando nós temos independência, queridos, cá entre nós, não adianta levar o nosso nome para a mesa branca, preta, amarela, lilás. Pode fazer trabalho com chupa-cabra, ET, tranca, rua, cheira, beco, corta favela, sei lá. Quando nós temos independência, pode se levantar, quem se levantar, pumba gira, pumba vai, pumba fica, pumba o inteiro. Quando nós temos independência, nós não tememos a tal de Zé Pilintra, pilantra, safado, sem vergonha. Quando nós temos independência, a gente não tem medo de nada. Todo demônio que se levantar, Jesus se levanta na nossa frente e quebra eles no pau. Independência! Aleluia! Agora deixa eu falar uma coisa. Toda independência só se conquista ela com grito. Eu nunca vi uma independência sendo conquistada com silêncio. É verdade. Se você estudar a história, todas as independências, elas foram conquistadas com gritos. Se falando de história, começa pela nossa nação brasileira. Foi lá nas margens do rio Ipiranga que a maior autoridade da época abriu a boca e deu um grito, um brado e disse: independência ou morte. Se tratando de independência espiritual, foi lá no alto do Calvário, na cruz do madeiro, que o nosso líder e guia e cabeça da igreja, chamado Jesus, ele deu um brado e disse: está consumado. O meu sermão não tem um interesse em despertar em você um sentimento de não conquistar. Claro que não. Mas o sermão que eu vos prego hoje tem o objetivo de fazer você entender que enquanto suas conquistas não chegam, você não depende disso. Em nome de Jesus, você precisa entender isto. Para de sofrer antecipado. Você não depende disto. Vai chegar, vai. Mas enquanto não chega, você não depende disso. Então segure a mão do outro. Só quem quer independência aqui hoje. Aleluia. Nós não vamos gritar agora baixo. Nós vamos gritar alto. Para o recanto das emas. Onde tiver ema, vai sair ema. Nós vamos gritar. Será o maior grito que nós já demos aqui esses 3 dias. Será 1 minuto de grito, glória a Deus e aleluia. Se alcançar para sua inverno, aleluia e glória a Deus. Pastor, eu nem sou crente, como é que eu vou adorar?
Tu não tem pra onde correr não, tu vai acabar aqui dentro, então tu pratica já, pelo amor de Deus. Pastor, eu não sei adorar. Essa igreja é uma universidade de adoradores. Você vai fazer um intensivo com a gente aqui hoje. Se tu for atento, aleluia! Ei, este homem que está de óculos, meio cavanhaque aqui, cabelo na cabeça não tem mais. Fique em pé, por favor. Levante sua mão um pouquinho assim. Deus disse: valente, trabalhador, esforçado. Os anos se passaram tão rápido, correram tão ligeiro. Sabias tu que do norte se levantou o mal, criou perna, ele bateu na porta da tua casa? O mal é a enfermidade. E disse: entrarei no corpo dele, e ele será mais um entre as vítimas do câncer de próstata. Mas eu tirei a minha espada. Eu disse: não deixarei tocar no guerreiro. Eu disse assim: na porta chegou e até bateu, mas eu tirei a minha espada. E no movimento de tirar minha espada da Bahia, um vento do sul se levantou. Acalma, sai, eu estou vindo aqui, ele daqui sou eu, que ele vai deixar a casa. Eba, levanta a mão e pode adorar ele no chão. Eu disse: entre tirar a minha espada da Bahia, o vento do sul se levantou, e foi forte o vento. O mal não pôde ficar em pé na tua porta. Varrido foi. E eu te digo: sou Deus da saúde, te dou anos de saúde para me deixar a paz da minha casa. Agora Deus disse assim para mim: tu não tem para onde correr. Eu te chamo e te lacei com um laço de amor. E o laço pode vir folgado, ou se tu demorar, pode vir apertado. Porque eu te quero aqui perto do meu altar. Vou usar o resto do teu ano, porque tu tem muita utilidade na minha obra. Vou fazer a limpeza que precisa ser feita, mas vou te usar na minha casa. Eu estou falando de uma mais de todo o dentro. Aonde eu vejo glória, aonde eu vejo oração, aonde eu vejo glória, sai do teu lugar, vem aqui à frente onde está o apóstolo Senho, abrace ele. Nesse abraço, eu disse: hoje toca no teu corpo. As coisas são retiradas, e assim como eu tive a saúde, também faço uma mudança na vida dele, para que haja um estouro diferente. Quem pode levante a voz, quem pode abrir a boca, quem pode dizer a glória. Aleluia, autoridade possa vitória. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui, tem que ser rápida. Meu Deus, bendito seja o teu nome para sempre. Entre céus e terra vive o teu nome, que eu me pronunciarei segundo aquilo que tu me falas. Ausentar-se-á nada de meus lábios. Amandu evaia cantarabau estébia. Meu Deus, bendito seja o teu nome. Deus falou para mim de uma mulher que tem, entre os que estão, entre as que louvam ao Senhor aqui nesta casa, Deus me falou de uma mulher que tem um nódulo, mas não está na mama, está quase fora da mama, como se fosse na região daqui próximo do braço. O nódulo ainda é pequeno, pode ser até tocado, apalpado. O nódulo não é externo, é interno.
De vez em quando endurece, de vez em quando fica, parece que sumiu, de vez em quando aparece. Deus disse: eu preciso arrancar essa raiz cancerígena para que tu não passe pelas mãos dos homens da terra. Então eu não vou aqui implorar e nem vou insistir. A mulher deve vir logo para que a gente ore e Jesus arranque o nódulo. O nódulo não está na mama, está aqui para fora da mama, como quem fosse assim, quase embaixo dos braços. Então, tem que ser, a mulher tem, pastor, no final do culto eu peço para que você ore por mim. Não orarei por ninguém no final do culto. Glória a Deus. Então nós oraremos agora. Aleluia. Enquanto a irmã vem, você vem dando glória. Aleluia. Mateus, pega essa que possa me dar. Rafael, pega o toque da... Como criança, quero deitar em teu colo, te contar tudo o que sei, ser envolvido pelo teu amor, encostar minha cabeça em teu ombro e te adorar, te adorar. Criança chorando. Lepakawa, sábado que parei, a sábado é rebirfar, era mano chorcebe, eu canta, a igreja diga glória. Deus diz que além dessa criança ainda tem mais uma pessoa que vai vir logo. Glória, glória a Deus, aleluia. Oportunidades não podem ser desperdiçadas. Vem logo. Te levanta daí e vem. Cadê tu? E o preso não vai me chamar mais. Pode! Ainda não tem oportunidade. Deus mandou lhe dizer uma palavra. Diga para ele que eu te ordenei a insistir, porque eu amo ele. Diga para ele, Gilberto, que o que aconteceu foi só uma rasteira. Mas rasteira acontece. Mas diga para ele que eu levantei ele hoje, mais forte do que nunca. Diga para ele que o tempo que ele ficou parado, uma pessoa que ia
assaltar alguém e na fuga de moto, esta pessoa ia acabar esbarrando em você e atropelando, de raiva, ia lá para poder te matar. Mas Deus disse que no grito da igreja ontem, o inferno perdeu a batalha. E eu disse muito para que comunicasse a você, para que eu pudesse orar por você e ungir você. Sobre a unção que está na minha vida e sobre o grito dessa igreja, esta agenda do diabo é rasgada de uma vez por todas. Só quem pode levante a voz, abra a boca e glorifica Jesus. Agora ao Senhor, grita de adoração. Dá um abraço naquela mulher de Deus. Dá um abraço nessa mulher de Deus. Toma posse da sua vitória. Cadê a outra? É você, minha filha? Eu vou lhe falar só uma vez e depois eu não quero falar mais o que Deus está me dizendo aqui. Deus disse assim para mim: diga a ela agora, Gilberto, que muito o inferno tem feito para ela calar os lábios dela e ela não me louvar mais. Diga para ela que para algumas pessoas existe um jeito das coisas acontecerem e o dela é louvando o nome. Diga para ela não olhar para a cara feia de ninguém e nem para a crítica de ninguém. Diga para ela abrir os lábios e louvar. Diga para ela que o louvor que está nos lábios dela é como um cheiro. Preciso de ti, espero em ti. Jesus, preciso de ti, espero em ti. Mesmo que os montes se confiarei em tua presença, mesmo que os montes se abalem, eu creio.